Irmãos, temos que tomar cuidado, muito cuidado com o diabo, porque o diabo não brinca de ser diabo, e nem Deus brinca também de ser Deus. Mas infelizmente o diabo está pegando e enganando muita gente, porque muitos estão perdendo a visão espiritual e também o discernimento do Espírito Santo. E também quando o anjo tocou com o dedo na terceira porta, e quando a terceira porta se abriu, eu vi lá dentro daquela sala muitos aparelhos de TV e também muitos aparelhos de videocassete e também de DVDs. E vi também dentro daquela sala muitas cadeiras, mas muitas cadeiras mesmo dentro daquela sala. Mas o que mais me chamou a atenção foi que passava naqueles televisores, não era uma programação normal, mas uma programação imprópria para menores de 18 anos, pornografia. E também me chamou muita atenção foi que em cada cadeira dentro daquela sala não tinha nenhuma vazia, estavam todas ocupadas, porque aquelas pessoas estavam assistindo aqueles filmes impróprios e também proibidos. Então eu perguntei ao anjo o que aquelas pessoas estavam assistindo. Então o anjo me disse que aquelas pessoas que estavam ali dentro daquela sala estavam todas assistindo coisas impróprias e também proibidas para menores de 18 anos. E também me chamou muita atenção foi que o anjo de Deus me disse que naquele meio também tinha muitas pessoas ali que eram evangélicas e conhecedoras da palavra de Deus, mas infelizmente estavam ali dentro. Mas então eu perguntei para o anjo assim: mas por que eles estão aí dentro, sendo eles conhecedores da palavra de Deus? Então o anjo me disse: eles são conhecedores e também pregadores da palavra de Deus, mas infelizmente são daqueles que conhecem e pregam a palavra, mas não a vivem. E vi também quando o anjo tocou com o seu dedo e abriu a quarta porta, e quando se abriu a quarta porta, eu vi lá dentro daquela sala muita gente brigando, discutindo e também fuxicando. Então eu perguntei ao anjo: quem são essas pessoas aí dentro desta sala? E por que uns estão brigando, outros estão discutindo e outros estão fuxicando? Então o anjo me disse: esses aí são aqueles que vão para a igreja, mas infelizmente são aqueles que não têm compromisso com a igreja e muito menos com o seu próprio ministério, nem com a palavra de Deus. E muitos desses que estão aí dentro são aqueles que foram chamados por Deus e também escolhidos pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus chama e o Espírito Santo escolhe. Os que estão brigando por ministério, porque são ministros levantados por Deus, mas são gananciosos e por causa da ganância não crescem e também não deixam ninguém crescer. E por isso só causam escândalos na obra e também no ministério de Deus. E os outros também são aqueles que não são obreiros e nem ministros, mas são membros que só vão para a igreja para ficarem olhando e fuxicando sobre a vida dos outros. Deixam de olhar a própria vida para olharem somente a vida dos outros. Mas para você que é assim, aí vai uma receita para você que está escrito no livro de Mateus capítulo 7, versículo 5, que diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E vi também o anjo tocar com o dedo na quinta porta, e quando ele tocou, a porta se abriu. E quando a porta se abriu, eu vi lá dentro daquela sala muitos homens vestidos de terno e gravata.
internados e engravatados, e muitos bem trajados. Aí então eu perguntei ao anjo: por que esses homens estão aí dentro desta sala, vestidos de terno e gravatas? Então o anjo me disse e me respondeu: esses aí são pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, evangelistas, missionários e também até membros que estão distorcendo a minha palavra, dizendo e fazendo coisas que eu não disse e nem mandei falar e nem fazer. Então estão pregando heresias e contradizendo a minha palavra. Estão pregando e dizendo que eu não mando, e muitos deles estão tirando proveito e muito lucro naquilo que eu coloquei nas mãos deles. E disse para eles, vai agora, pregue a minha palavra como ela realmente é, porque a minha palavra ela é viva e também eficaz, e eu velo pela minha palavra, mas muitos infelizmente só estão vivendo da minha palavra e também arrancando e extorquindo a lã das minhas ovelhas, porque eu sou o bom pastor. E eu mesmo escolhi uns para pastores, uns para presbíteros, uns para diáconos, uns para evangelistas, uns para missionários, mas o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E vi também o anjo tocar com o dedo na sexta porta, e quando ele tocou, a porta então se abriu, e quando a porta se abriu, eu ainda vi lá dentro daquela sala os mesmos internados e engravatados e bem trajados, que são pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, evangelistas e missionários. E então o anjo me disse: esses eu mesmo os levantei e também os abençoei nos seus casamentos, mas muitos deles estão transgredindo a minha palavra e também as minhas leis. Estão separando de suas esposas e casando com outras. E ainda o que é pior, estão dizendo e afirmando que eu escrevi que se houver adultério, eles podiam casar de novo, ao qual eu mesmo afirmo que eu não o escrevi e nem dei e nem nunca deixei escrito esta ordem, porque deixei escrito que eu odeio e também abomino o pecado. Portanto, eu não deixei escrito esta ordem, nem esta atrocidade, porque eu mesmo ordenei. E Paulo escreveu no livro de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 e 2, que diz: quanto ao homem que me escreveste, é bom que o homem que não toque em mulher, mas por causa da impureza cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. E ainda também no mesmo capítulo 7 do mesmo livro, mas agora nos versículos 39 e também 40, que diz: a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente com quem esteja no Senhor. Todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso eu que também eu tenho o Espírito de Deus. E também no livro de Romanos, capítulo 7, versículos do 1 ao 6, que diz: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, e a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, desobrigada e desligada ficará e estará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém,
um ou outro só estará livre e só poderá se casar com outro ou com outra, se morrer o marido, ou também da mesma forma a mulher. Aí sim estará livre da lei e não será adúltera, se for ou contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, porque quando vivemos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Assim, então, todos vocês, tanto obreiros como membros, não obedecendo tudo isto que está escrito nas Escrituras sobre o casamento, também vão parar lá dentro desta sala. E o que é pior, ainda também lá dentro do inferno, porque também no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, também está escrito, e que diz: de fora ficarão os cães, e os feiticeiros, os impuros, e os assassinos, e os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira, e também todo aquele que comete e pratica o adultério, e também a fornicação e o pecado, tanto sendo ele consumado ou não. Todos estarão lá dentro desta sala, trancados dentro do inferno e para todo sempre, vivendo lá uma eternidade que nunca mais sairão de lá de dentro. E vi também o anjo tocar na 7ª porta, e quando o anjo tocou, a porta se abriu, e quando ela se abriu, eu vi lá dentro daquela sala pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, evangelistas e missionários, e também todo o corpo de obreiros das igrejas. E todos esses que eu vi lá dentro daquela sala, todos tinham os seus rostos transfigurados, os pastores com o rosto de cavalos, as mãos e os pés como pés de cavalos, e com os rabos de cavalo, também ficando somente o tronco do corpo normal. Os presbíteros também com o rosto de boi, e mãos e pés também como patas de boi e com o rabo de boi, ficando também somente o tronco do corpo, os braços e as pernas normais. Como também os pastores, assim também os diáconos, também com o rosto de leões, mãos e pés como patas de leões, mas porém com os rabos de escorpiões. Aí eu perguntei ao anjo, por que aqueles homens estavam transfigurados daquele jeito, cada um diferente um do outro. Então o anjo me disse que aqueles homens eram os obreiros que levavam a obra de Deus de qualquer jeito, e também quando que muitos deles têm as suas esposas em casa, mas infelizmente também têm as suas amantes lá fora no mundo, de prostituições e lascívias. Irmãos, um dia eu fui convidado por um pastor para pregar a palavra de Deus na igreja dele, a qual Deus tinha confiado nas mãos daquele pastor. Então um dia estava eu ali dentro e pregando a palavra de Deus dentro daquela igreja, quando Deus me deu uma revelação profunda e também muito nítida
no meio da mensagem. Então Deus, quando me deu aquela revelação, no meio da mensagem, quando mais ou menos 20 minutos de mensagem que eu estava pregando, Deus me manda então parar aquela mensagem e para entregar aquela revelação nítida e profunda, a qual Ele havia me dado naquele momento. Então, irmãos, a revelação que Deus me deu foi que uma pessoa ali dentro estava adulterando, em adultério e pecado de fornicação. Estava em adultério e pecado de fornicação. Deus então me manda parar a mensagem e então entregar a revelação que Ele tinha me dado. Irmãos, então parei a mensagem e rapidamente abri a minha boca e entreguei a revelação dizendo o que Deus tinha me mostrado. Então comecei a revelação assim dizendo: irmãos, Deus me deu uma revelação aqui, me dizendo que aqui no nosso meio tem uma pessoa que está em pecado de adultério e também de fornicação. E para você saber que é Deus que está falando, você está adulterando e fornicando com uma mulher daqui da igreja mesmo. E para você saber ainda mais que Deus ainda fala e ainda também é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente, porque no livro de Hebreus capítulo 13 versículo 8 ele diz estas palavras: eu sou o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Então, para você saber, você está fazendo isto com uma irmã, e esta irmã é do círculo de oração, e você é o pastor, o anjo da igreja, e Deus manda te dizer assim: ou a terra se converte ou morre. Então na mesma hora ele se levantou contra mim com uma fúria muito grande, porque ele era casado e a irmã também era casada. Aí então ele chamou 2 obreiros e mandou eles me tirarem de cima do púlpito e mandou eles me jogarem do lado de fora da igreja. Então eles me pegaram pelos braços e me lançaram do lado de fora da igreja. Então eu já lá do lado de fora da igreja e no meio da rua, eu então dobrei os meus joelhos no meio da rua e falei com Deus assim: Deus, eu fiz o que o Senhor me mandou fazer, entreguei a revelação para Ele que o Senhor me mandou entregar, e olha só, Deus, o que Ele fez comigo. Aí Deus olha para mim, do céu para a terra, de joelhos dobrados no meio da rua, e brada com a profecia lá do céu, dizendo assim para mim: Filho meu, não temas, porque eu vi e ouvi tudo, porque os meus olhos são como chama de fogo, e nada escapa nem dos meus olhos, nem dos meus ouvidos. Eu vejo tudo e também ouço tudo, porque eu sou o Deus, e nada, nem tudo, nem ninguém que possa escapar das minhas mãos. E te digo ainda mais, filho, não temas, porque eu vou descer o peso da minha mão sobre ele, porque eu te levei lá para que ele se consertasse, e ele se levantou contra ti, e eu sou o Deus e não minto. Passado 3 meses, para cumprir a profecia, Deus colocou um câncer na garganta dele, e então ele se não conseguia nem comer e nem beber, morreu de fome e de sede. E com isso, irmãos, eu tenho uma coisa para te dizer, que todas as vezes que Deus usar um profeta para te repreender, você receba a repreensão e nunca se levante contra o profeta de Deus, para que não aconteça com você o mesmo ou pior do que aconteceu com esse pastor. Aí então o anjo tocou com o dedo na 8ª porta, e quando o anjo tocou, a porta se abriu. Quando ela se abriu,
eu vi lá dentro daquela sala muitas bebidas alcoólicas ali dentro, todo tipo de bebida alcoólica que você imaginar, eu vi ali dentro daquela sala. Então eu perguntei ao anjo por que aquela sala estava cheia de bebidas alcoólicas daquele jeito, e o anjo então me disse que aquela sala estava cheia daquele jeito porque o mundo inteiro, todos os povos do mundo e até mesmo alguns cristãos, os crentes de muitas igrejas, também estão se acabando na bebedeira. E é por isso que a Bíblia diz que esses que fazem isso, a Bíblia os chama de beberrões, porque também no livro de Isaías capítulo 5 versículo 11, que diz: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam nela até a alta noite, e até que o vinho se esquenta. Assim também como o mundo também tem muitos cristãos que também bebem e se dão a bebedice. E aí então o anjo tocou com o dedo e abriu a 9ª porta, e quando a porta se abriu, eu vi dentro da sala, e dentro desta sala eu vi que lá dentro acontecia uma grande reunião, e eu também vi que um grande demônio, o maior do magistrado e também o maior da hierarquia demoníaca e diabólica, e então eu vi que eles convocou esta reunião dentro desta sala, convocando todos os demônios, e dentro desta sala existia uma grande mesa, uma enorme mesa, e com muitas cadeiras em volta. E eu vi também quando todos os demônios se sentaram naquela grande e enorme mesa, e aí então começa a reunião com o magistrado e o maior da hierarquia. Então eu vejo ele perguntar aos demônios assim: o que vocês fizeram lá na terra hoje? Então se levanta o demônio Pomba-Gíria dizendo: eu tenho tido grande êxito lá na terra. Hoje eu tenho feito muita gente se prostituir, tenho feito também muita gente se levar a bebedice, e por isso eu tenho trazido muitas pessoas para cá, porque eles bebem e não conseguem se controlar, porque eu não deixo, e eles então brigam e se matam, por isso estão todos aí, porque eu trouxe. E se levanta também o demônio Zé Pilintra, e junto com ele também se levanta o demônio Tranca-Rua e também o demônio da morte, porque o demônio Zé Pilintra não trabalha sozinho. Observe você então o que acontece. O demônio Tranca-Rua fica nas esquinas de frente e perto dos bares, discotecas, salões de danças, restaurantes e em todos os lugares que existe uma festa ou bebidas alcoólicas. E veja o que ele faz, porque todas as pessoas que passam por ele nas esquinas, ele o faz ele faz o trabalho dele. Ele tranca os caminhos das pessoas que passam perto dele nas esquinas, até levar a pessoa a entrar nos bares e também em todos esses outros lugares que eu já citei. Então eles entram lá, e o demônio, o Zé Pilintra, que já está lá dentro, então induz as pessoas a beberem até caírem, e até aí então que o demônio da morte entra em ação, fazendo então o que ele tem de fazer. Ele do nada causa uma grande discussão até se tornar numa briga e chegar até a morte de alguém, ou por isso estão se levantando os três e dizendo assim: é por isso que nós também temos tido êxito lá na terra com os humanos. Então se levantam também
todas as pombagiras, e uma de cada vez, e por sua vez também relatam o que também tiveram muitos êxitos na terra. Irmãos, assim como esses que já relatei, existem muitos outros que se levantam naquela reunião e relatam todos os seus êxitos na terra. É por isso que eu vou parar por aqui nos êxitos dos demônios, porque são muitos demônios que existem ali dentro do inferno, e então não dá para relatar aqui todos os êxitos de todos eles, porque são muitos demônios que existem e que estão no inferno. E aí então o anjo toca com o dedo, e então se abre a décima porta. E então quando essa porta se abre, eu então vi lá dentro daquela porta, daquela sala, daquela porta, muitos ídolos, imagens de esculturas, estátuas de esculturas, gnomos, duendes e muitos outros tipos de ídolos e idolatria. E então eu perguntei para o anjo o que era aquilo tudo, e o anjo então me disse assim: irmãos, que os ídolos eram os artistas de novelas e os artistas de filmes que o diabo coloca na mente e no coração das pessoas e levam eles a idolatrarem eles. Filmes são também a mesma coisa. Irmãos, o anjo naquele dia também me disse que muitos cristãos crentes estão deixando de ir para a igreja para ficarem em casa, simplesmente para não perderem a novela. Irmãos, o diabo é sujo, astuto, rude e estrategista. Sabe por quê? Veja só como ele te prende dentro de casa, através de uma novela, de um filme, de uma programação, de qualquer programação de TV. Porque quando você para assistir qualquer tipo de programação, ele te prende você ali. Irmãos, tentem fugir de todas estas coisas. Não deixem as coisas, as obras e a igreja do Senhor por causa disto não. E abriu ali o anjo então e tocou com o dedo a 10ª porta e a 11ª porta, e quando o anjo tocou e a porta se abriu, eu então vi lá dentro daquela sala, lá dentro muitas pessoas que ali dentro, mas aprisionadas e presas. E aí então eu perguntei ao anjo por que é que essas pessoas estão presas e acorrentadas aí dentro. Então o anjo me disse que aquelas pessoas estavam ali porque compravam e não pagavam, que lá na terra são chamados de caloteiros e também de caluniadores, corruptos, ladrões e enganadores. E o anjo então tocou com o dedo e abriu então a 12ª porta. E então quando a 12ª porta se abriu, eu vi então lá dentro muitas pessoas ali dentro com as vestiduras, com as vestes todas rasgadas e com os corpos debilitados, magros, e dava até para ver e contar os ossos das costelas. Então eu perguntei para o anjo assim: que pessoas são essas aí e por que elas estão debilitadas desse jeito? E o anjo então me disse que todas aquelas pessoas que estavam ali eram os cristãos que estão aqui na terra, que Deus levantou, prosperou, deu situações financeiras e muitos bens materiais, enfim, uma vida muito próspera na terra. Mas o anjo também me falou que Deus tinha dado tudo isto para que nós possamos ajudar muitas pessoas que vivem também na terra, e então
E eu olhei para o anjo e perguntei assim para ele: mas por que é que eles estão assim debilitados daquele jeito, daquela maneira, e também todos rasgados daquele jeito? Então o anjo me disse que era porque eles tinham tudo, mas não ajudavam ninguém, porque as pessoas chegavam neles para pedir ajuda, mas infelizmente eles não ajudavam e até mesmo mentiam dizendo que não tinham nada ou não podiam ajudar ninguém. E eles também até têm nojo deles e também nem querem nem ficar perto deles. Mas eu quero te dizer, irmãos, para você, que Deus também me mostrou também uma balança muito grande, porque tudo que Deus faz é grande. Então eu perguntei ao anjo que balança grande era aquela, e por que aquela balança era tão grande daquele jeito. Até porque naquele dia, naquela época, eu ainda não conhecia nada das coisas de Deus, mas mesmo assim eu ainda perguntei e o anjo me respondeu dizendo que aquela balança era para pesar as obras de cada crente e também todos os seus feitos, principalmente a avareza e a infidelidade. E o anjo então tocou com o dedo e abriu a 13ª porta. E quando aquela porta se abriu, eu vi também lá dentro daquela sala. Aí então eu vi lá dentro daquela sala que tinha lá dentro também muita gente. E lá dentro, irmãos, Deus me mostrou você que passa perto de seus irmãos e de suas irmãs e de igreja e corta caminho para não ver o seu irmão e sua irmã, e para que eles também não te vejam. E lá e também passam de longe e também cortam caminho para não saudar o seu irmão e sua irmã com a paz do Senhor. Tem você vergonha de saudar e também cumprimentá-lo, o seu irmão ou sua irmã? Quantas e quantas pessoas, irmãos, vão ser lançados no inferno por causa disto, irmãos? E estão todos dentro daquela sala lá, irmãos, porque eu vi lá dentro daquela sala. Acredite, porque eu sou testemunha viva do que eu vi ali dentro daquela sala. Aí então eu vi o anjo tocar com o dedo e a 14ª porta se abriu. Então eu vi lá dentro, quando aquela porta se abriu, e eu vi lá dentro daquela sala muitas mulheres e também muitos homens que estavam de cabeça baixa e também rodando, e as mulheres estavam rodando muito com um saião até nos pés. Aí então eu perguntei para o anjo que mulheres e que homens eram aqueles que estavam dançando e rodando daquele jeito. E por que então o anjo me disse assim que era mulheres e homens crentes que tinham aceitado a Jesus aqui na terra e tinham deixado a Jesus e até mesmo a obra dele, simplesmente porque não conseguiram suportar a prova, porque diziam eles que já estavam na igreja há tanto tempo e falaram que ia sair da igreja porque tinham pedido algo para Deus e que Deus ainda não tinha recebido, aquele algo que eles tinham pedido para Deus, e falavam que se estivessem na macumba já tinha recebido, e deixaram a igreja e foram para a macumba e o espiritismo. Irmãos, tem muita gente em cima da terra que estão na presença de Deus, mas estão saindo, deixando a sua presença, simplesmente porque não estão aguentando
esperar o tempo de Deus na sua vida e estão indo para os terreiros de macumbaria. Irmãos, um dia eu ouvi da boca de um crente, ele falando assim para mim, que ele iria sair da igreja e ia voltar para a macumba, porque lá na macumba ele pedia algo para o diabo e com pouco tempo o diabo dava para ele tudo aquilo que ele estava pedindo, e na igreja ele não recebia e não conseguia receber aquilo que ele pedia. Isto eu vi e ouvi, irmãos, como os meus ouvidos e os meus olhos. E o anjo tocou com o dedo na 15ª porta, e a porta da sala se abriu, e quando se abriu, eu vi lá dentro da sala muitos aparelhos de musculação, e vi também um campo de futebol, e vi também uma grande mesa com baralho espalhados em cima da mesa, e também vi lá dentro outra mesa com dominó também, todos espalhados em cima daquela mesa que estava lá. E também muitos outros tipos de jogos que estava lá dentro. E aí então eu perguntei ao anjo por que aquela sala estava cheia daquelas aparelhagens de musculação. Aí o anjo me disse que também tem muita gente que estão dentro das igrejas, mas não estão ligados e nem preocupados, mas sim com as coisas de Deus, mas sim com as vaidades do corpo, e por isso não quase mais iam para a igreja, deixando de ir para a igreja para ir modelar o seu corpo na academia, e assim vão se esquecendo de Jesus e também a igreja. E aí então eu perguntei também para o anjo o porquê que aquele campo de futebol também estava ali. E aí então o anjo também me disse que aquele campo que estava ali era porque dentro das igrejas também hoje muita gente que estão dentro das igrejas, mas são fanáticos em jogos de futebol, e também até mesmo muitos irmãos estão deixando de ir para a igreja. Por exemplo, nos dias que vai passar um jogo de futebol, infelizmente tem muitos irmãos que nesse dia que nem vai na igreja, só para não perder o jogo. E o anjo também falou para mim que tem muita gente, mas há mais amantes do jogo do que da igreja. E com isso eu tenho um recado de Deus para você, para a sua vida. Vocês que estão assim por causa de um jogo de futebol, porque você vai para o inferno sem dó e sem piedade, e também sem misericórdia. Irmãos, não se atemorize e nem se espante muito, porque não sou eu que estou falando para você, mas sim é o anjo que me mostrou e me mandou te falar tudo isto. Agora, se você não acreditar e também quiser questionar, não é comigo que você vai ter que brigar, mas sim perguntar e falar e questionar com Deus, Jesus e o Espírito Santo. Aí então eu também perguntei para o anjo o porquê dos baralhos lá dentro daquela sala, e o anjo também disse que também tem muita gente que infelizmente estão dentro das igrejas e estão jogando porque estão nas igrejas, mas não estão libertos ainda. E ainda tem muita gente que acha que só porque estão indo para a igreja já estão livres de pecados, livres dos males desta terra. Mas não, porque não é só ir para a igreja que nós vamos ser salvos. Para ser salvos tem que se desprender de tudo do que nesse mundo há.
enfim, tem que se converter de corpo, alma e espírito, porque uma das cartas de João, ou de Paulo, ou de Pedro, se agora não me falha a memória, que diz assim, que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E isto é a Bíblia que está dizendo. E também depois eu perguntei para o anjo o porquê que aqueles dominós também estavam ali dentro daquela sala e em cima daquela mesa. Então, mais uma vez, o anjo me disse que muita gente também está infiltrada nisto, até mesmo crentes. Eu me lembro que um dia eu fui passar o Natal na casa de um pastor e chegando lá eu vi lá a mulher do pastor chamando os crentes para jogar dominó. E quando eu vi, já estavam todos sentados na mesa jogando dominó. E o anjo, naquele arrebatamento que tive, ele me disse que milhões e milhões de pessoas vão ser lançados no inferno, no lago de fogo e enxofre, onde o bicho não morre e também o fogo não se apaga. A Bíblia diz que será o grande e terrível dia do Senhor, e poucos, muito poucos, são os que vão escapar deste grande e terrível dia do Senhor, e do lago de fogo e enxofre, o inferno. E a expressão inferno já estremece a vida, a carne e a alma e também o espírito do homem, do ser humano. Fique então ligado. E então o anjo tocou com o dedo na porta, e ao tocar com a porta da sala se abriu. E quando a porta se abriu, eu vi lá dentro, e esta já era a 16ª porta, e eu vi lá dentro. Mas, irmãos, o interessante foi que quando aquela 16ª porta se abriu, eu já não vi mais as vidas, as pessoas e as coisas que eu estava vendo, mas o anjo já estava ali mostrando já a minha própria vida diante dos meus próprios olhos. E não tinha mais jeito de escapar daquilo, porque eu comecei a ver e assistir a minha própria vida ali. Eu não sei como vai ser que Jesus vai mostrar as vidas das pessoas lá no céu e seus atos feitos e cometidos na terra, mas ali eu comecei a ver a minha própria vida diante de um telão, e ali então Deus ali começou mostrando a minha vida quando eu nasci com aquela enfermidade de mal de Missimioto, mostrou também toda a minha vida no tráfico de drogas, desde o começo até o final, me mostrando tudo até o fim da minha vida no crime, e falou comigo assim: eu te dei aí muitos livramentos de morte e te livrei muitas vezes da morte. Mostrou também toda a trajetória da minha vida, quando eu briguei com o meu pai e o meu irmão, quando eles quebraram todo o osso da minha cabeça, e também todos os livramentos ali que ele me deu, de até mesmo o anjo, até mesmo do anjo da morte, que apareceu ali para mim, para me matar, depois que eu saí do hospital, para me levar para o inferno. E depois de me mostrar tudo isto, mostrou também toda a minha vida, quando eu fiz um voto com Deus de ir para a igreja, mas infelizmente eu não cumpri, porque eu saí do hospital e fui para o espiritismo. E ali também me mostrando tudo aí, então ele me levou em um outro lugar, ainda ali dentro do inferno.
as 385 pessoas que foram vítimas, feita pelas minhas próprias mãos, e ali dentro eu também vi tudo diante dos meus olhos, e não tinha como escapar e nem fugir diante da minha própria vida. Ali eu vi o trajeto de toda a minha vida, e aí então o anjo tocou com o dedo e abriu a 17ª porta. E quando a porta se abriu, eu vi lá dentro daquela sala muitos nomes de salões de danças, discoteca e muitas festas ilícitas que não agrada a Deus. E ali dentro acontece muitas discussões, brigas, mortes, prostituições e roubos e traições. E por isso o mundo está em caos, em confusão. E aí eu perguntei para o anjo: e onde estão os crentes, os pregadores? E aí o anjo me disse que o mundo inteiro estava assim, porque infelizmente não havia quem mais pregasse mais o evangelho. Mas o anjo também me disse que o mundo estava assim porque os crentes estão muito acomodados e muitos já não querem mais pregar. Então o anjo me disse que Deus projetou este arrebatamento na minha vida para me mostrar tudo isto, para que eles pudessem ser salvos por intermédio da minha vida. E com isso eu já ganhei e consegui para Jesus 3.500 almas através desse meu testemunho, que tenho pregado nos 4 cantos da terra e muitos lugares do Brasil. E o anjo então tocou com o dedo então na 18ª porta. E quando a porta da sala se abriu, então eu vi lá dentro da sala muitos nomes de igrejas. E aí eu perguntei para o anjo e o porquê que aqueles nomes de igreja que estavam ali. Então o anjo me disse, porque eram igrejas que aqui na terra que Deus confiou e colocou nas mãos de muitos pastores que infelizmente estão abrindo mão da doutrina e deixando os crentes viverem à la vontade de qualquer jeito, e por isso já não querem mais ter compromisso com as coisas de Deus na terra. E o anjo então me disse assim, que era por isso também que eu estava ali, porque ele também falou assim para mim, que depois que eu voltasse dali de volta para a terra, que Deus ia me usar muito para trazer mensagens de conserto, porque Deus também me mandou dizer para os pastores que se eles não pregassem a verdade, que eles iam parar tudo lá dentro do inferno. E aí então o anjo tocou com o dedo na 19ª porta. E na 19ª porta, Deus me mostrou lá dentro daquela porta, daquela sala, 2 demônios. O demônio com o nome de Asmodeus. Este é um demônio que acaba e destrói com os casamentos na terra. E lá dentro também estava o demônio Pombagira, que também atua na destruição dos casamentos na terra, porque o demônio Asmodeus causa na vida do casal a destruição, a discutição e briga. E então ele causando a discutição e destruição e as brigas, e aí o casal, na hora de dormir, um deita de um lado da cama e o outro do outro lado da cama. Então ali, sobrando no meio da cama,
o espaço ideal para ele deitar ali e ficar por muitos dias ali junto com a pombagira e fazendo o casal brigar até chegar ao ponto de até largar, separando um do outro, destruindo então com o casamento. E aí então o Asmodeus e a pombagira entram juntos em ação, levando um e outro embora de casa e colocando na prostituição e também no adultério. E aí então o anjo me falou também que também assim estes dois demônios estão também destruindo e acabando com muitos casamentos, também destrói dentro da igreja, das igrejas na terra. E com isso esses dois demônios estão conseguindo destruir e também acabar com os ministros dos casamentos, dos ministérios, casamentos. E nesse meio tempo, então, os obreiros, pastores e também membros, e assim também eles estão conseguindo parar a vida de muitos obreiros, ministros, membros e também pregadores da palavra de Deus. E aí então o anjo tocou com o dedo e abre então a 20ª e última porta. E abrindo ele então a 20ª e última porta, ele me mostrou lá dentro da sala muitos homens e também muitas mulheres, e todos eles vestidos de branco. Então eu perguntei para o anjo o porquê que aquela sala estava cheia de tantos homens e também com tantas mulheres daquele jeito, e porque também eles estavam todos vestidos de branco daquele jeito. Então o anjo me disse que eles eram macumbeiros, pai de santo e mãe de santa, consagrados, mas só que quando eles chegam lá, eles começam a ver que a realidade da vida lá dentro do inferno não é nada daquilo que eles pensavam ser, que era porque aqui na terra eles, como macumbeiro, pai de santo, mãe de santa, bruxo e feiticeiro, como eu também fui, porque eles pensam que só porque eles são tudo isto, eles estão pensando que estão no caminho certo, como eu também era e pensava, como muitos deles ainda são, e eu também, por ser assim, também pensava igualzinho a eles. Só que lá não é assim, irmãos, porque lá quem manda e comanda é o Lúcifer, que é lá o chefe e o cabeça de todos os demônios. E também todos os seres humanos que vão para lá, e quando eles chegam lá, eles querem se justificarem, dizendo que aqui na terra era eles que mandava, fazia e comandava tudo. Mas eles também vão dizer que aqui na terra eles aceitaram a Satanás, fizeram tudo para ele aqui na terra, obedecendo ele ali em tudo. Mas aí Satanás, Lúcifer e Belzebu vai olhar para eles e dizer para eles assim: é lá na terra vocês mandavam, fazia e acontecia, mas aqui não é mais como lá na terra, porque aqui é nós que manda, porque lá na terra vocês eram nossos cavalos, mas aqui também vocês serão nossos escravos e terão que fazer a nossa vontade. Depois de o anjo ter me mostrado tudo isto dentro destas 20 portas dentro do inferno, aí então ele me disse: agora nós vamos sair daqui. Também ele só me disse isso: nós agora vamos sair daqui de dentro, mas não me disse para onde íamos. Aí então eu só vi que começamos a subir e sumir daquele lugar escuro, sombrio e tenebroso.
E conforme nós íamos subindo, íamos também deixando para trás os gritos, os desesperos, o sofrimento das almas que iam ficando e sumindo no mais profundo abismo do inferno. E quando chegamos lá, eu me deparei com uma porta muito linda, mas muito linda mesmo. Irmãos, eu nunca vi aqui na terra uma porta tão linda, tão bonita como aquela que eu vi lá. Aqui na terra não existe uma porta como aquela que eu vi lá. E quando chegamos ali, então entramos para o outro lado da porta e já estávamos então para o lado de dentro do céu. Irmãos, se a porta é bonita, imagine então o lado de dentro do céu. Então começamos a caminhar lá dentro, e conforme íamos pisando em ruas de ouro, bronze, cristal e esmeralda, muito lindo mesmo. Eu nunca tinha visto uma coisa tão bonita, tão linda como aquela. E fomos indo andando, e eu então ia vendo muitas casas grandes, enormes, de grandes que são. Então, aí quando eu vi aquelas casas, eu perguntei então para o anjo que grandes casas eram aquelas. Então o anjo me respondeu que aquelas casas que eu estava vendo, ele me disse, essas são as moradas dos santos, dos fiéis que ainda estão lá na terra, mas eles vão vir para cá, aí sim eles vão morar nelas. E continuamos então andando, e conforme continuamos a andar, eu então vi muitos anjos que voavam de um lado para o outro, e o mais interessante era que cada um daqueles anjos voavam com um pano branco nas mãos. Então, por mais uma vez, eu perguntei ao anjo que estava comigo, que panos brancos eram aqueles nas mãos daqueles anjos, e por que eles voavam daquele jeito, eles não paravam. Então o anjo me respondeu que aqueles anjos eram os anjos designados por Deus para fazerem as nossas roupas, as nossas vestes, as nossas vestiduras. Mas, irmãos, o anjo também me disse assim: mas só vão vestir estas vestes brancas somente aqueles que morreram em Cristo, mas também morreram na verdade e também pregando a palavra. E o anjo também me disse que só vão vestir estas roupas, estas vestes brancas, somente aqueles que morreram pelo amor do Evangelho, somente aqueles que defenderam e deram a vida pelo Evangelho, mas também aqueles que ficaram para a grande tribulação e que também não negaram o nome dele, de Jesus de Nazaré. Irmãos, eu então observei e vi que isso é verdade, porque está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, que diz: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estão diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e chamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostram-se diante do trono
sob seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, que são, e de onde vêm? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então o anjo me disse, por mais uma vez, que eu então tinha que voltar. Irmãos, ele me disse assim: agora chegou a hora, você tem que voltar para a terra, porque já é chegada a hora de você voltar para a terra, porque lá na terra você vai testemunhar e dar esse testemunho aonde quer que eu te enviar. Agora vai e seja um testemunho vivo de tudo o que eu te mostrei, tanto lá no inferno como também aqui no céu. Mas antes eu te digo que muitos vão te ouvir lá na terra, mas também te digo que muitos também não vão te ouvir. Mas assim eu te digo que bem-aventurados serão aqueles que te ouvirem lá na terra, do que aqueles que não te ouvirem. Eu sou contigo, não temas. E então, irmãos, quando que acabou o tratamento de Deus para comigo no inferno e também no céu, e que ele então me disse que eu já tinha que voltar para o meu corpo, e que porque ele já tinha me mostrado tudo, e que eu tinha que que voltar, porque não tinha ainda chegado a minha hora. Então, irmãos, quando Deus acabou de falar comigo ali, então na mesma hora o meu espírito foi transportado para o corpo de volta. Mas, irmãos, a transportação foi tão rápida, mas tão rápida, que nem deu tempo de ver de tão rápido que foi. Até porque o próprio Deus já faz assim, é para não dar tempo de nós vermos mesmo. Mas, irmãos, quando eu consegui ver, eu já estava de volta no meu corpo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que quando o meu espírito recebeu a ordem de Deus para voltar para o corpo, ele então obedeceu, porque o espírito obedece a ordem de Deus para voltar para o corpo. Porque enquanto Deus não dá a ordem, o espírito não volta para o corpo, porque Deus disse: assim te digo, te dou uma ordem, volta agora. Então o espírito voltou imediatamente para o meu corpo, obedecendo à voz de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você, porque quando o espírito voltou, o corpo estava dentro da gaveta do IML. Aí eu bati com as mãos na gaveta, porque eu estava lá dentro. Então no momento tinha lá dentro do IML, justo naquela hora que eu bati na gaveta, tinha uma empregada, uma faxineira, lavando o chão com aquele rodo grande. E quando ela ouviu o barulho da gaveta, então ela jogou o rodo longe, tropeçou no balde e saiu correndo e gritando, e desesperada de medo.
Aí apareceu o legista, porque ele não estava lá. Apareceu também os médicos ali também, e as enfermeiras também naquele dia, dentro do necrotério do IML. 15 médicos, 8 enfermeiras e também mais 7 funcionários da faxina do hospital. Irmãos, naquele dia 30 pessoas entraram naquela sala. Então todos aqueles entraram ali naquele dia, e quando eu vi, já estavam todos de joelhos dobrados, aceitando a Jesus como Salvador. E assim, ali então, Jesus fez ali uma grande e milagrosa obra ali, e assim se cumprindo mais uma grande obra e um grande milagre. E então, naquele dia, o hospital inteiro entrou em pânico ali dentro, porque Deus ali fez um grande reboliço ali dentro daquele hospital. Assim, Deus, por mais uma vez, como sempre, cumpriu com o que ele havia falado. Irmãos, Deus nunca que prometeu e ele não cumpriu o que ele prometeu no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não cumpriria, ou falaria e não o faria? E assim Deus fez ali uma grande obra milagrosa, grande ali dentro daquele hospital ali, e também levando o nome dele por mais uma vez a ser glorificado e exaltado, porque Jesus foi e é sempre e sempre será o Todo-Poderoso. Porque no livro de aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz: Eu sou o mesmo ontem e hoje e também serei eternamente o mesmo. E o hospital então daquele dia em diante ficou muito falado, e também muito falado. Acredite, porque é a pura verdade. Que Deus te abençoe e te guarde, porque Ele é fiel, fiel e fiel. Amados, aqui eu termino agora essa parte que eu fiquei dentro da geladeira do IML, porque agora eu já vou entrar na outra parte. E agora eu vou entrar na parte mais principal do testemunho, a parte a qual todos querem saber e ouvir, da minha parte da conversão, a qual eu aceitei a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. E aqui eu começo a deixar o espiritismo, porque Deus começou a colocar um desespero no meu coração, e comecei a me lembrar de quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Veja bem o que aconteceu quando eu completei 10 anos de idade. O que o diabo fez na minha vida. Meu pai era um homem bom, minha mãe uma grande mulher, e ambos sempre foram bons pais. Eu tinha de tudo o que uma criança de minha época gostaria de ter. Estudei em bons colégios, vestia-me muito bem e frequentava bons lugares com eles desde os 3 anos de idade. E nada parecia dar motivos para que eu perdesse a direção correta de minha vida, projetada para dar certo. E então, um certo dia, sozinho em casa e assistindo TV, um programa que falava sobre a vida das crianças de rua que moravam na Praça 15, em Ribeirão Preto.
e o repórter dizia que elas cheiravam cola de sapateiro como forma de amenizarem seus sofrimentos e fugirem das suas realidades. E então me interessei-me muito por aquilo e me despertei para experimentar cheirar aquela tal cola tóxica. E então naquela hora eu fui até a despensa de minha casa e então eu encontrei ali uma lata da mesma cola que os meninos de rua cheiravam. E então tive a curiosidade de abri-la e cheirar aquele produto totalmente tóxico. E o cheiro era forte, mas com certa insistência continuei cheirando, até que iniciei minha primeira viagem toxicomaníaca, e então pude ir a lugares que nunca outrora havia conhecido, e provar de sensações as quais considerei na época incríveis. E o fato de estar fazendo algo proibido e perigoso me cativou, e então a partir daquele dia em diante eu tinha um segredo, e isto me fascinava, e eu cheirava aquela cola todas as vezes que eu ficava sozinho em casa. Então meu interesse por entorpecentes e pelo proibido ganhava cada dia mais força, e meus pais iam muito para as igrejas e com muito zelo e piedade, e meus irmãos e eu os acompanhávamos em todos os cultos. Mas meu desinteresse pela igreja tornou-se notório, e então, quando completei 12 anos, comecei a comprar cigarros e bebidas num boteco perto de casa. Daí então se iniciou-se uma trajetória de angústia e muito sofrimento, principalmente para meus pais. E então minhas amizades mudaram e meus gostos ganharam um tom rebelde e presunçoso, e eu era dono de mim e fazia o que eu queria, e também quando eu queria. O meu pai, um homem bom, e então ele começou a bater de frente comigo, e foram muitos os aconselhamentos e as broncas, e também as orações em posição de mãos dos irmãos em minha cabeça, e também os cultos em casa, e até as varadas não faltaram. E então nada, porém, adiantava, e então eu me tornei cego, surdo e insensível aos seus clamores. E a igreja crescia e o ministério ganhava força, mas com 14 para 15 anos, ninguém me fazia mais entrar em uma igreja, nem amarrado. E já estava eu fumando maconha com 14 anos, e já cheirava também cocaína. Aos 15 fui expulso de vários colégios, deixei de estudar e conheci uma turma que andava no centro de Ribeirão Preto, e todos eram ladrões e viciados em drogas, e eu me tornei-me um dos cabeças daquela tribo de marginais, e também éramos fanfarrões, e também zombávamos de tudo e de todos, e quebrávamos tudo, e também brigávamos por nada, e para sustentar nossos vícios roubávamos, e eu era o principal tanto na hora de roubar quanto na hora de cheirar toda a cocaína, e comprávamos com o dinheiro do roubo. E eu então fiquei irreconhecível, e então minha família se tornou estranha para mim, e eu para eles, e era uma coisa incomum, e eu era um diabo vivendo na casa de santos. E a igreja que meu pai ia com a minha mãe crescia, e também junto com o crescimento da igreja crescia também a minha rebeldia.
e meus vícios, e eu chegava em casa quando já estava amanhecendo o dia, e sempre eu encontrava meus pais acordados. Parecia que eles oravam incessantemente por mim. Às vezes me incomodava quando eu queria dormir, porque eu ouvia os gemidos e as aflições e choros de meu pai e de minha mãe no quarto ao lado, e eu acordava tarde e saía de casa sempre depois do almoço, e eu deixava a minha mãe lavando as vasilhas do almoço e chorando enquanto ela pedia a Deus que me trouxesse de volta por mais aquele dia. E então, uma certa vez, ela me contou que estava no culto, chorando e orando por mim, quando de repente uma mulher se aproximou dela e começou a falar tudo o que estava no coração dela, dizendo em nome de Jesus. E ela então disse: mulher, não temas, porque eu sou o Senhor que fala contigo nesta noite. Hoje tu estás chorando por aquele que tu geraste, mas eu, o Senhor, te digo que o trarei daquele poço de lama em que ele está, e ele será muito usado por mim nesta terra. Poxa, aquilo confortou o coração de minha mãe, que ansiava por uma mudança na minha vida, e ela não entendia como seu menino criado e com tanto carinho se tornou um ser mórbido, tão estranho e frio. Irmãos, meu semblante era frio, gelado, e eu estava hipnotizado pelo uso das drogas. E cheguei algumas vezes de manhã em casa e encontrei minha mãe chorando à minha espera. Então ela me pegava pelos cabelos e pelos braços e me chacoalhava, gritando, e me perguntava por que eu estava me matando e também matando também toda a minha família, de tanto sofrimento. E eu então não entendia. Eu tinha os olhos, mas não via, tinha os ouvidos, mas também não ouvia, nem meu coração se abria para ela. Então, aos 16 anos, tornei-me totalmente dependente do crack. O crack é uma droga altamente nociva. Ela pode matar em pouco tempo. E me envolvi-me em todo tipo de sujeira que as ruas apresentam. Tive muitas namoradas e muitos amigos, mas agora, viciado no crack, eu havia perdido tudo isto, e a festa estava acabando para mim, que vivia a mais profunda dependência das drogas. E então eu fumava muitos cigarros e também bebia muitos conhaques e queimava pedras de crack todos os dias. E eu descobri o verdadeiro vício, e vi então que aquele era um mundo hostil, prisional e sem volta. O vício é um mundo escuro, sem portas, sem janelas, sem amigos, sem saída, onde você só escuta vozes que dizem o que você tem de fazer, e elas o dominam, e você não é mais você. Você torna-se um escravo da morte, que começa a ir e vir, debochar de suas infantis dependências e de seu estado derrotado, e arrastado e arrasado pelas drogas. E parece um buraco bem fundo e profundo, e você lá no fundo vendo as pessoas indo e vindo, sorrindo e vivendo, e algumas o chamam para cima, e você não tem mais forças nem para dizer que não consegue ser como elas, e mesmo que você tente,
as forças vão se acabando e você se entrega mais e mais para aquilo que será o seu fim. E é um mundo de dor, mundo de horror, lugar de terror, é um lugar de pavor, e lá a ajuda também não chega, e o sol não brilha, e o amor não entra, e por mais que batam na porta, é só você e mais você, e lá você não é mais você, você é outra pessoa, que se amedronta a si mesmo, e lá se perde a confiança, você se perde e morrem os sonhos, os amores e as paixões. É como o homem de Gadara, que Jesus encontrou no meio das sepulturas, e quando perguntou o seu nome, os demônios então responderam que era legião, porque eram muitos aqueles homens que estavam descaracterizados e nem sequer respondia por ele mesmo. E havia tantos demônios, tantos monstros, tantos indivíduos estranhos morando na vida daquele homem, que ele não era mais ele, era uma multidão de seres e de faces, e estava perdido em si, e para alcançá-lo era preciso tirar milhares e milhares de camadas monstruosas que escondiam seu próprio ser. E assim então era o meu mundo, mundo de multidões, menos eu, mundo de multidões menos eu para mim. E minha mãe não era mais minha mãe para mim, nem meu pai era mais meu pai para mim, e eu não era mais eu. Tudo perdeu o sabor, o sentido, a graça e a vida. Não era mais vida para mim. E meus dias eram cinzentos, dias de uma cor só. Mas tudo isto foi a minha escolha, pois eu plantei e eu mesmo colhi. Porque no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz: não erreis seus devassos, porque Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ele ceifará, ou melhor, colherá. E o pior de tudo não foi o fato de meus dias virarem dias de uma cor só, foi eu fazer os dias de meus pais e de minha mãe, os dias de meu pai e de minha mãe e de meus irmãos e de meus parentes se tornarem dias de uma cor só. E meu pecado estava matando a todos, principalmente a meus pais. E foi aí então que eu resolvi entrar para uma casa de recuperação de dependentes químicos de drogas. E esta casa ficava ali mesmo, em Ribeirão Preto. E meu pai e minha mãe me levaram, e a viagem foi trágica. E meu pai, que era mais fechado, não suportou e chorou. E eu, com 16 anos, com a cabeça vazia e o corpo judiado, eu entrei naquele lugar, certo de que seria apenas umas férias, pois não queria eu mudar de vida, até que, porque eu não conhecia outra forma de vida, e tudo ali era muito rígido. Nós éramos obrigados a orar de joelhos mais de 1 hora por dia, e frequentar 3 cultos diários, e ler a Bíblia nas horas vagas, e os banheiros não tinham portas, e as conversas eram restritas, e a pressão era grande para que eu me tornasse em um cristão. E fiquei ali por 15 dias, e eu engordei 10 quilos, e eu então resolvi ir embora. 2 dias depois de ter saído daquele lugar, eu voltei a fumar crack, e os dias foram se passando, e eu fui então, a pedido de minha mãe, eu fui para mais uma casa de recuperação, e lá estava eu, na segunda casa de recuperação. E então, esta segunda casa de recuperação era um paraíso perto da primeira, e lá brincávamos, fumávamos o dia inteiro e falávamos bobagem.
Tínhamos culto com pregação, mas não com pegação no pé, sem pegação no pé, e tudo estava bem, mas sem a droga eu não conseguia ficar. E então, depois de 2 meses inteiros internado, saí e já estava novamente livre para roubar e fumar crack, e andando eu ainda nas ruas roubando direto. Eu ganhei uma terrível fama principal no meio policial. Eu fui preso mais 2 vezes, e uma dessas 2 vezes cheguei a ir uma vez para o Chilindró, mas pelo fato de ser ainda menor de idade, e quando menor nunca paguei por nenhuma de minhas contravenções. Então entenda bem, eu não paguei porque eu era menor, mas depois de maior eu paguei por tudo que eu fiz. E minha querida mamãe sofria muito, e meu querido pai gemia muito. E então eu fui internado mais uma vez na 3ª casa de recuperação, e lá eu tive uma experiência muito grande com Deus. E no 2º dia foi marcante. Eu fugi mais uma vez. Eu não queria ser crente. Eu fugi mais uma vez porque eu não queria ser crente. E as pessoas sempre me pressionavam acerca deste assunto. E em alguns momentos, eu muito louco de drogas, eu me via de terno e gravata, pregando na igreja. Aquilo para mim era o fim da picada. E então para mim aquilo parecia naquela hora o fim da picada. Mas mal sabia eu que aquela coisa que eu via para mim era uma alucinação, coisa da minha cabeça. Mas não sabia eu que já era o poder de Deus já começando na minha vida, e já era Deus me salvando, já era Deus me tirando daquele mundo sombroso e assustador que eu vivia. Então, no ano de 1995, no mês de junho, meus pais conversaram dentro do quarto sobre a possibilidade de deixarem a cidade e mudarmos de cidade. A situação estava difícil de suportar, e eles então foram para o culto. E enquanto meu pai e minha mãe estavam lá, uma irmã começou a chorar ao término da mensagem. Meu pai perguntou o que estava acontecendo, e ela lhes disse: irmão, enquanto o senhor e a irmã choravam, Deus me deu uma revelação. O Senhor me mostrou que o senhor e sua esposa conversaram nesta tarde dentro do quarto de vocês sobre a possibilidade de deixar o ministério e mudar-se de cidade. Mas Deus me manda te dizer que para que o irmão ficar onde ele o colocou, e jejuar a partir de agora 21 dias. O Senhor Jesus me mostrou que existe um poder maligno dentro da sua casa, e que ele será derrotado no término deste jejum. E também Deus me manda te dizer que se no último dia desta campanha, se nada acontecer, o irmão e sua família podem deixar esta igreja e ir embora, deixando também até a cidade. Mas para provar que Deus tem um propósito com o irmão e sua esposa e seus filhos aqui nesta cidade, então o irmão e sua esposa verá a glória de Deus manifestar em sua casa. E isto é daqui a 21 dias. Então meu pai ficou boquiaberto com aquela revelação que foi clara, nítida e verdadeira. E eles então iniciaram o jejum. Meu pai só comia uma vez por dia, às 18 horas. E eles então, mesmo ainda sem saber orar direito, ainda mais mesmo assim, eles buscavam a Deus, e eu alheio a tudo isto, e vivia eu
então a minha vida fumando, roubando e também matando, mas no último dia desta campanha, eu passei dentro de um porão um período de 10 horas fumando crack e saí dali às 18 horas e fui para casa, e chegando lá eu tomei um banho e eu saí para o bar, e lá no bar eu tomei umas doses de conhaque. Conhaque era a minha bebida preferida, e eu voltei então para casa e eu me deparei com o meu pai de terno, com a Bíblia nas mãos, e minha mãe também muito bem arrumada, saindo para a igreja, e eles estavam esperando e aguardando que naquela noite algo sobrenatural iria acontecer. E eles foram para o culto e eu fiquei em casa. E então, determinada hora daquela noite, bateu em mim uma angústia tão grande que me fez levantar do sofá e iniciar uma caminhada dentro de casa, de cômodo a cômodo, e eu estava com muito medo, mas eu não sabia, porque eu ali naquela hora tornava-me um escravo e precisava urgentemente me livrar daquelas algemas antes que eu morresse nelas. Parecia que algo iria me acontecer e eu pensei que iria morrer. Então eu resolvi pedir ajuda para meu pai, mas ele estava no culto e eu sabia que só ele podia me ajudar. Então eu fiquei esperando ele chegar, e enquanto isso eu fiquei ali, e eles estavam na igreja esperando que algo acontecesse. Então acabou o culto e já era tarde e nada aconteceu, e então eles voltaram para casa, e ao entrarem eu percebi que eles estavam muito tristes e foram direto para o quarto, e eu então precisava falar com meu pai. Eu estava com muito medo, um medo muito estranho, e eu me senti só, e eu nunca tinha sentido aquilo antes, e eu também nunca tive vontade de pedir nada para meu pai, exceto dinheiro para comprar drogas. Então eu resolvi dar uma espiada para saber o motivo de tanta tristeza, e ouvindo eu a conversa, percebi que eles falavam sobre um tal jejum que não deu certo, e eu não sabia o que era, mas era coisa da igreja, de Deus e de crente. E eu então não dei a menor importância e resolvi então entrar no quarto deles, e eu me sentei na beira da cama e eu os deixei falar, e em seguida eu comecei a falar também de minha própria boca, e de minha boca começaram a sair apenas confissões, e eu disse tudo o que eu estava fazendo: roubos, drogas e assassinatos, e como me tornei um viciado. E eu disse também que eu estava disposto e também queria sair daquela vida, e eu me desabafei e pedi ajuda. E minha mãe havia saído do quarto, estavam apenas eu e meu pai, e eu já era 11 horas da noite, e o dia seguinte estava chegando, e aquele então estava já também terminando. Então meu pai se levantou e disse se eu deixasse alguém orar por mim, e estranhamente eu aceitei. Então ele ligou para o pastor da igreja, e então o pastor chegou com a sua esposa, e então iniciaram a sua oração com muita emoção e fervor. Eles me chacoalharam-me e repreenderam as multidões que se escondiam na minha vida. Camada por camada começou a sair. Então eu percebi que pesos e mais pesos eram retirados de sobre mim, e eu estava sendo limpo e refeito, e sendo transformado como que num passe de mágica. E minha mãe
entrou então correndo no quarto e gritando, e dizendo que a glória de Deus estava por toda a casa. E meu pai também viu a glória de Deus, exatamente como a irmã havia dito a eles, que eles iriam ver a glória de Deus. E eles então viram a glória de Deus. Então o pastor e a sua esposa terminaram a oração, e então abri os meus olhos. E interessantemente foi que quando eu abri os meus olhos, eu vi o meu pai. Sim, eu vi meu pai depois de muitos anos convivendo na mesma casa. Então eu consegui ver meu pai, e vi também minha mãe, e também vi a casa, meus irmãos, e eu estava enxergando tudo. Então o meu pai perguntou o que eu havia sentido, e eu então não sabia responder. E então eu apenas disse: pai, eu não sei o que eu senti, eu só sei que apenas que foi bom, melhor do que tudo o que eu já senti. E olha que já provei muitas coisas. E se esta sensação é a mesma dos crentes, então eu quero a partir de agora ser um seguidor de Jesus. Meu pai estava perplexo, mal podia entender. Ele me pediu então para eu me levantar, e levantar também as minhas duas mãos, e fazer a oração de confissão, e entregar então a minha vida para Jesus. Então o pastor fez o apelo pedindo para mim repetir a sua oração, entregando a minha vida para Jesus. E naquela noite eu vi o céu abrindo para mim, e Deus como que me olhando, e eu tive medo, e eu senti que não era digno, e me lembrei-me de tudo o que havia feito. Então ouvi Deus me dizer: filho, não temas, eu hoje apago o seu passado, e dos seus pecados eu já não me lembro mais. Deus deu um sopro em mim, e eu senti que este sopro entrou no meu corpo, e eu recebi o Espírito Santo. E naquele momento foi incrível. O dia terminou e a glória de Deus inundou nossa casa, e eu então já era um crente totalmente liberto das drogas e da criminalidade. E meu pai e eu conversamos até de madrugada, e ele pediu para que o pastor me instruísse na palavra e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no dia 4 de julho de 1995 eu conheci a Jesus de Nazaré e iniciei uma caminhada com ele, e deixei minhas músicas, meus locais de passeio, minhas amizades, meus hábitos do passado para trás. Mudei o meu jeito de ser, pensar e vestir. Tornei-me um homem de oração, jejum e consagração, e me iniciei na pregação do Evangelho e no serviço ministerial da igreja. E já nos primeiros meses de convertido, assumi uma nova vida, renunciando à velha. E agora, porque estou falando de tudo isto neste testemunho, que é dedicado a Jesus de Nazaré, e então, desde que conheci este Jesus na Bíblia, a minha vida mudou, e eu agora sou feliz. E passei os primeiros anos de minha conversão lutando demais, e não foi fácil me desprender de tudo o que eu me tornei nas drogas. E Jesus é quem nos motiva a nunca desistir e sempre lutarmos para ser vencedor. E para os convertidos, a vida com Deus nunca foi e nunca será um peso, um fardo, e sim uma vida de conquistas. E eu hoje também ainda continuo lutando, vencendo e conquistando tudo que Deus me dá. Irmãos, que Deus te abençoe e te guarde, e também te dê forças e coragem para vencer todos e qualquer obstáculos de sua vida. E você que está me ouvindo ou já ouviu este testemunho,
E eu então espero que Deus possa te abençoar você, e que Deus te abençoe e te guarde nos seus caminhos na presença do Senhor Jesus, e que você seja muito feliz e abençoado pela honra e a glória do nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, eu quero fazer uma oração para você que acabou de ouvir esse testemunho, e que esse testemunho possa correr o Brasil e o mundo inteiro, ganhando vidas e almas para o reino do Senhor Jesus e libertando as vidas das garras de Satanás. Amado e querido Deus, nesse momento, Pai querido, Deus eterno, Deus da glória, eu quero te pedir, Papai querido, para a honra e a glória dos teus santo e querido nome, que através desse testemunho, Senhor, o Senhor possa salvar as vidas, o Senhor possa libertar as almas, Papai da glória, das garras de Satanás, ao qual a obra que o Senhor fez na minha vida de libertação e de bênçãos e de vitória, que o Senhor também possa fazer, Papai da glória, na vida de